Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre critérios de avaliação do estágio clínico da minha faculdade, lógico, e algumas coisas que foram pontuadas no meu estágio que eu vou estar trazendo pra vocês, porque antes de eu virar estagiária da faculdade, eu tinha muita dúvida e muita curiosidade e eu nunca achava vídeo nenhum que falasse sobre. Então hoje eu vou falar dos 10 critérios, dos 10 critérios de avaliação da minha faculdade e as coisas que são pontuadas no estágio pra gente. Então eu vou rodar a vinheta, em seguida eu tô de volta. Vamos começar com as coisas que são pontuadas. Bom, eu tô estagiando na clínica escola da faculdade, então assim, é dentro da faculdade, como eu já falei em todos os outros vídeos e já mostrei no vlog. E o que acontece? Como a clínica da faculdade teve que ficar fechada devido ao coronavírus e o campus que eu estudo é um campus novo, tem 3 anos o campus onde eu estudo, que é o mesmo tempo que eu tenho de faculdade, o que acontece? A gente não tem muito atendimento, não temos muito pacientes. Tanto que quando eu entrei na clínica escola, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o número da clínica escola e espalhar pra família inteira, amigos da família, porque eu queria ter o que fazer. Porque senão a gente não ia ter o que fazer. Aí basicamente o que acontece? A nossa rotina é chegar lá, ver com a professora o que tem pra fazer. Os atendimentos são rotativos, ou seja, não é sempre que eu vou atender, não é todo dia que eu vou atender, até porque não tem tanto paciente assim. Mas são divididos entre eu, um outro menino que tá lá e mais uma das 2 meninas que também estão, porque a gente tem 4 estagiários lá na clínica escola. Aí a professora fala, ó, você que vai atender, você não vai. Os atendimentos podem variar de primeira consulta, que dura 1 hora, ou retornos. Retornos, o primeiro retorno, no geral eles duram 30 minutos, mas como o primeiro retorno a gente não faz medida, não faz nada, é até mais rápido do que o resto. E aí o que acontece? Todo mundo que tá lá, a gente tem que fazer evolução de prontuário, tem que deixar tudo pronto assim que o paciente vai embora, enfim, é basicamente isso. E aí, o que mais que eu tinha que falar que eu estava na dúvida? Ah, se fica alguém o tempo todo no seu pé te ajudando. Não, não fica. Pelo menos na clínica escola não fica ninguém no nosso pé, ninguém ajudando a gente. A professora pegou a gente pela mão nos primeiros dias, fez treinamento, ensinou, fez a gente ler as fichas, simular uma consulta. Então, assim, a gente já tem mais ou menos uma noçãozinha no geral do que a gente tem que fazer quando estiver em sala com o paciente. Mas o nosso consultório, eu vou ver se eu consigo depois filmar pra vocês, mas acho muito difícil. Ele fica 2 salas e tem uma no meio dessas 2, né? Que são 3, no caso, no corredor. As 2 salas da ponta são as salas de atendimento, que é a sala sem janela, que a gente chama, e a sala com janela. E a sala do meio é da professora. A sala da professora é uma parede de vidro preta, ou seja, a gente não consegue ver direito ela, a gente só vê sombra, vulto na sala dela. Já ela consegue ver o que a gente tá fazendo nas salas. Então, assim, ela fica da sala dela observando a gente, ela não fica dentro da sala com a gente. E quando a gente vai pra sala de adipômetros, adipomecia, enfim, que é a sala onde a gente tira as medidas, pesa, mede paciente, por aí vai, ela não vai com a gente. E nessa sala ela não tem como ver. Então, se você fizer qualquer coisa errada, você errou. Mas, enfim, como ela já ensinou tudo, já fez tudo bonitinho com a gente, né? Não tem meio por que a gente errar. A gente já foi pego pela mão, já foi ensinado o que tem que ser feito. Agora eu vou falar sobre os critérios de avaliação do meu estágio. Não é igual para todas as faculdades, mas aqui eu já tô com o papelzinho do meu critério de avaliação. O primeiro critério dele é conhecimento técnico. Ou seja, eles vão considerar a capacidade do aluno de resgatar conhecimentos teóricos e práticos que foram adquiridos durante a formação. Então, desde lá do comecinho, tem muita coisa que a gente tá pegando lá do começo, tipo, o que é proteína, o que é lipídio, o que é carboidrato. Então, a gente tem que sempre estar pegando, porque às vezes o paciente chega e fala assim, nossa, mas a batata é um tubérculo? Ou a batata é considerada, sei lá, qualquer outra coisa? Aí a gente tem que explicar que a batata é um tubérculo, porém, na classificação dela, na dieta, ela é um carboidrato, ela não entra como um tubérculo. Então a gente tem que estar sempre preparado para perguntinhas de qualquer tipo. Outra coisa que o segundo ponto de critério de avaliação nosso é interesse e iniciativa. Considerar o grau de envolvimento e proatividade nas atividades do estágio. Ou seja, a professora dá umas atividades lá pra gente fazer, e aí a gente tem que fazer, né? Então, você tem que ser proativo, você não tem que ficar esperando ela te dar ordem do tipo... Rafaela, você já terminou o que eu te pedi? Rafaela, você já fez tal pesquisa que eu tinha mandado você fazer? Rafaela, você abriu seu e-mail pra ler o artigo que eu pedi? Enfim, a
gente tem que estar com tudo feito sempre. Inclusive, fazer o folderzinho pra poder postar no Instagram, falando sobre as doenças que a gente tá fazendo os trabalhos ao longo do semestre. Aí tem cumprimento das atividades. Cumprimento das atividades considera todas as atividades práticas e teóricas solicitadas no estágio em prazo estabelecido. A gente sempre tem um prazo para entregar a atividade. A professora fala, olha, eu quero até sexta-feira tal coisa. Então a gente tem que fazer. E se descumprir, a gente vai perdendo nota, né? Cada um deles pode ser avaliado de 0 a 10. E aí no final tira a média para ver quanto você tirou. Qualidade das atividades. Se as atividades que a professora pediu estão sendo feitas com boa qualidade, se o conteúdo tá bom, se tá tudo do jeito certo, tudo do jeito que ela pediu, então não tem muito o que explicar. Aproveitamento e rendimento. Se ao final do estágio o aluno aproveitou todo o conhecimento prático e teórico disponibilizado, se o aluno conseguiu mostrar que ele realmente aprendeu tudo aquilo que foi passado, enfim, também conta nota. Assiduidade e pontualidade. Nesse quesito aqui é certeza que eu tenho nota, porque eu chego todo dia 1 hora antes e saio sempre no meu horário. Tanto que no primeiro dia de estágio eu cheguei 2 horas antes, não foi nenhuma. E eu nem coloquei na primeira ficha, porque eu fui descontando de 1 hora em 1 hora pra cada dia, porque senão ia ficar muita coisa. Então, assim, pontualidade conta. O 7º quesito da lista é apresentação e postura pessoal. Considerar a forma que o aluno se veste, a forma que tá o cabelo, a maquiagem, os adereços. Enfim, se o aluno cumpre todo aquele negócio de regras, né? Como é estágio clínico, a gente pode usar brinco, a gente pode usar um pouco de maquiagem. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou de corretivo e rímel. Eu ia falar delineado, mas é corretivo e rímel. Então, isso é permitido. Unha e esmalte eu não uso, né? Minhas unhas estão cortadas no talo e esmalte eu não tenho, porque faz parte das regras de higiene. Mas se eu quisesse ter também, a professora falou que ela não ia falar nada, porque pode, né? A gente tá na clínica, a gente tem que estar bonito e não parecendo uns defuntos lá dentro. Aí, depois disso, a gente tem sociabilidade e entrosamento. Isso é em questão ao grupo e em questão aos pacientes. A gente consegue se dar bem com os pacientes e consegue se dar bem em grupo. E aí tem o quesito de responsabilidade, que é se o aluno cumpriu todas as atividades de forma responsável. E o último de todos, que eu acho que é o mais importante, é a ética profissional. Se o aluno cumpre com todas as normas de ética da nutrição, né? E se o aluno não fica fazendo aqueles comentários idiotas depois que o paciente sai da sala, tipo, nossa, aquele paciente come tudo errado. Ou enquanto o paciente tá fazendo a anamnese, que a gente tá perguntando as coisas pra ele, né? O paciente vai falando as coisas e a gente fica, nossa, você come isso? Nossa, você come aquilo? Criticando a pessoa, né? Então, assim, a gente tem essas 10 pontuações. Aí, nessas 10 pontuações, o local de estágio vai dar pra gente nota de 0 a 10. E a faculdade dá de 0 a 10. Como lá eu creio que já é a faculdade, acho que eles não vão pontuar de 0 a 10 dos dois lados, né? Mas, enfim, aí para critérios de nota a gente já tem esclarecimento aqui embaixo. Que notas são de 0 a 10 e sugere-se considerar 9 a 10 um ótimo aluno, de 7 a 8 e ponto 9 bom aluno, de 5 a 6.9 regular e inferior a 5 ruim. Quem pegar 5 ou inferior a 5 está reprovado no estágio. Então, assim, a gente tá se forçando a fazer o estágio da melhor forma possível para não ter problema nenhum com nada. Essa é a segunda semana, né, na verdade. Completa vai ser a primeira, mas é a segunda semana. Então, a gente ainda não tem muito o que dizer. A gente só tem as atividades para fazer. Inclusive, tem muita coisa para fazer. Mas é basicamente isso em relação às avaliações do estágio. O estágio ele avalia tudo que o aluno aprendeu e não só aquilo que o aluno vai aprender durante o prazo de estágio. Então é basicamente isso. Um beijo e até o próximo vídeo.